Eu adoro uma boa história sobre golpistas. 3 anos atrás tivemos Inventando Anna na Netflix, que foi a história da Anna Delvey, que enganou vários ricos ali em Nova York. Na mesma época a gente teve We Crashed, que foi uma série sobre um casal ali que aparentava que tinha muito dinheiro, que tinha uma empresa lucrativa, mas a empresa não dava lucro nenhum, e eles ferraram com muita gente por conta disso. E na mesma época tivemos The Dropout, que contou a história da Elizabeth Holmes, que prometeu ali revolucionar as análises de sangue, mas na verdade nada do que ela fazia dava certo nesse projeto que ela queria. Então, assim, ela enganou muita gente. E o ponto é que eu amo essas histórias com pessoas dissimuladas fazendo trambicagens, e agora temos Vinagre de Maçã na Netflix, que aborda a história de uma jovem que finge ter câncer só pra depois ela falar que se curou com métodos alternativos, e ela começa a vender esses métodos alternativos pras pessoas e faz muito dinheiro com essa mentira. E ela engana muitas pessoas que tinham câncer, fazendo essas pessoas seguirem métodos alternativos que nunca funcionaram porque ela nunca teve câncer. Então assim, trambiqueira demais. E hoje vamos falar sobre essa minissérie. O começo do vídeo vai ser sobre ela em si, depois da metade pro final vai ser sobre a história real versus a minissérie, então eu vou trazer algumas coisas que também estavam na minissérie que estão na história real. Vocês vão gostar do paralelo que eu vou trazer, e eu vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível, porque o tanto de coisa que eu reuni dessa doida, dava pra fazer um vídeo tipo de 1 hora, mas eu tentei resumir ao máximo pra trazer aqui nesse vídeo. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, deixa o like que é importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos de séries de filmes, não esquece de me contar lá nos comentários se vocês vão assistir essa série, ou se vocês já assistiram, me conta o que acharam. Baseado no livro The Woman Who Fooled the World, Vinagre de Maçã é uma minissérie de 6 partes que conta a história da influenciadora australiana Belly Gibson, que mentiu sobre um diagnóstico de câncer terminal no cérebro, e a Caitlin Dever interpreta aqui a Belly. E se vocês notarem, a Belly da ficção e a Belly da vida real até que tem uma similaridade, né? Elas têm uma semelhança ali, então elas são meio parecidas. E a série coloca a Belly como uma mentirosa compulsiva que a princípio tá desesperada por atenção e pra ser amada, porém ela se afoga nas suas próprias mentiras e agora tem que sustentar essas mentiras que ela contou. Mas acaba que tudo que ela foi fazendo eram basicamente crimes, né? Ela cometeu muitas fraudes. E isso podia ferrar com a vida perfeita que ela construiu. Então, pra não ser pega, ela começou a criar mais e mais mentiras. E o ponto é que a série não tenta colocar um diagnóstico pra Belly pra falar, ai, ela tinha isso e por isso ela fez o que fez. Não. Ninguém sabe exatamente o porquê a Belly fez o que fez. Então a série tenta ao máximo ser imparcial e não tenta dar um diagnóstico pra Belly que realmente não foi dado na vida real. Eu gostei disso. E além da série não tentar passar pano pra essa mulher, eles também deixam muito claro a cada início de episódio um aviso de que essa é uma história real baseada em uma mentira, que alguns nomes foram alterados pra proteção de inocentes e que a Belly Gibson não foi paga pra recriação da história. E tudo isso é feito com o personagem quebrando a quarta parede e falando isso pra câmera. Então eu gostei que a série sai um pouquinho daquela caixinha habitual que a gente tá acostumado de séries de história real e coloca essa nova perspectiva, né, um pouco até mais exagerada do que o normal, pra abordar essa história que é exagerada, é maluca, então isso casou muito bem. E assim, ao longo dos episódios a gente vai descobrindo muita coisa sobre a Belly, como por exemplo, as fraudes em instituições de caridade que ela dizia que fazia doações, mas ela não fazia. Também ela influenciou vários pacientes com câncer a pararem seus tratamentos médicos e seguirem ali por um caminho mais wellness, com aquela medicina mais alternativa. E pra mim o pior de tudo é que ela colocou na cabeça dos pacientes que se eles seguissem a refeição do app dela, The Whole Pantry, eles seriam curados. Então assim, essa mulher era muito dissimulada, era muito maluca. E ela até enganou a Apple. Gente, eu não aguento isso. Tipo, dá vontade de dar uma risada, porque o Apple Watch ia ser lançado e ela foi lá e meio que fez parceria com a Apple pra lançar o app dela no Apple Watch. E todas essas mentiradas dela se curar do câncer até fizeram ela ganhar um prêmio da Cosmopolitan, e ainda ela fechou um acordo de publicidade pra lançar um livro de receitas e também sobre a jornada do câncer dela, baseado no app The Whole Pantry. Então, assim, a mentirada dela foi indo tão longe e ninguém questionava sobre o diagnóstico dela de câncer, e basicamente as pessoas foram enganadas por bastante tempo. E a Caitlin Dever faz um ótimo trabalho vivendo a Belly. Ela sabe balancear bem o passado mais pé no chão dessa personagem, porque a série meio que entrelaça com flashbacks o passado da Belly, onde a gente vê ela trabalhando de telemarketing, grávida, com alguns amigos ali que não são tão amigos, são mais colegas, e também a relação que ela tem com a mãe dela, que é uma relação bem ruim. Então a série vai trabalhando muito isso, e a Caitlin sabe pegar essa personagem obstinada que é a Belly e transformar ela numa maluca que basicamente só vai se afundando aos poucos enquanto a história avança. E eu gostei muito que a série conseguiu se aprofundar um pouco na criação que a Belly teve da mãe dela, que era meio narcisista. E isso foi um ponto na minha visão que pode ter impactado nas tendências sociopatas que ela tem. Porém, como eu já disse antes, é legal ver que a roteirista Samantha Strauss não fez a gente passar pano pra Belly em momento algum. A gente entende que ela passou por poucas e boas aí na vida dela, mas isso não justifica o que ela fez. E tudo que a gente vai vendo na série é basicamente uma história que eles vão apresentando, onde a gente vai
vai tirar uma conclusão no final, mas sem ser tendenciosos pra um lado onde a gente fique do lado dela ou não. Entrelaçado com a história real da Belly, a gente também tem a história ficcional da Mila. Que na parte da história real eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem mais a ser desenvolvido do que eu vou falar agora. Porém, a Mila é vivida pela Alicia Debrin Caring, que eu adoro desde The 100, diva demais. E a gente pode notar que ela tem uma grande semelhança com a Alicia de Fear the Walking Dead, que também é uma personagem dessa atriz, porque as duas ali tem um problema com o braço, né? Se é que vocês me entendem. Só que aqui na série, a Mila é uma jovem com câncer no braço que o médico disse que ela precisaria amputar, senão o câncer daria metástase pelo corpo inteiro e ela podia morrer. Então, ela meio que não ouve os médicos, tenta encontrar métodos alternativos pra tratar esse câncer, e ela vai compartilhando todos esses métodos no blog que ela tem, né? Toda essa jornada de cura. E nisso, ela fica famosa por tentar se curar naturalmente. E ela até vai pra um retiro onde é sugerido que as pessoas podem se curar fazendo dietas apenas com sucos, com vários enemas de café por dia. Então assim, eu não sei vocês, mas eu, quanto mais via a série abordando a história da Mila, mais eu ficava indignado com o quão surreal era o enredo dessa personagem e o quão longe as pessoas poderiam ir pra tentar se curar com métodos alternativos. Eu super entendo as pessoas procurarem tratamentos alternativos. Eu mesma essa semana fui no homeopata e, gente, foi muito divertido as perguntas que ele fez. Mas eu não deixaria de ir no médico convencional pra ir no homeopata só, tipo, vou tratar aqui minha gripe com homeopatia. Não. Se planta salvasse vida, não estaria ninguém doente. Se café fosse milagroso, não estaria ninguém doente. Então assim, gente, ai, como eu me irritava ver isso. Não precisa nem pensar muito pra ver que aquilo tudo era balela. Era uma coisa que as pessoas realmente vendiam esse bem-estar, sendo que não existia bem-estar, era mais um placebo. E por falar em placebo, isso até me faz pensar em influenciadores que vendem aqueles gummy hairs, influenciadores que vendem umas coisas que realmente não funcionam, né, Virgínia? E esses influenciadores estão o quê? Ficando ricos, fazendo os pobres acreditarem. E eu digo pobre porque, assim, quem é rico acho que não acredita tanto nessas gummy hair. Mas fazendo as pessoas acreditarem aí em coisas que não funcionam. Não existe chá milagroso que emagrece da noite pro dia. Não existe negócio que faz crescer cabelo instantaneamente. Não existe essas coisas, sabe? Mas as pessoas continuam vendendo. E não é à toa que a indústria de bem-estar, né, wellness, tá valendo 6 trilhões e até 2029 vai valer 9 trilhões. Enquanto a indústria farmacêutica, pra vocês terem ideia, vale 1 trilhão. Olha a diferença. Então é claro que é lucrativo vender placebo pras pessoas. Só que enganar seu público pra enriquecer em cima disso é muito baixo. Eu poderia continuar falando sobre isso, mas ó, vamos continuar só falando da Mila, que eu ganho mais. Ela serviu muito aqui na série como uma advertência ambulante pra essa tal medicina alternativa que as pessoas vendem, já que a jornada dela de cura levou ela pra um caminho já esperado. Enquanto isso, a gente tem um contraste muito grande entre a Mila, a Belly e também a Lucy, que é o nosso elo racional da série, já que ela é a única personagem da série que segue a medicina convencional, com quimioterapias e medicamentos ali receitados por médicos. Porém, mesmo ela seguindo essa medicina convencional, ela ainda tem um momento na série que começa a tentar ir pra uma medicina mais alternativa, porque ela acompanha as peripécias da Bella no Instagram. Então isso faz ela meio que ser influenciada. A série traz muito sobre influência. Eu gosto de como a série brinca muito sobre o quanto as redes sociais podem impactar na vida das pessoas. Então assim, pode parecer uma série boba inicialmente, mas quanto mais você para pra pensar, mais você vê quanto os influencers são importantes na vida das pessoas e o quanto as pessoas são influenciadas por eles. Então, por mais básico que o enredo da Lucy seja aqui na série, ele ainda é um enredo que mostra muito sobre pessoas normais sendo influenciadas por influenciadores. E ele também contrasta bem com as duas outras personagens que são as influenciadoras. E pra finalizar o quarteto feminino aí de protagonistas, temos a Chanelle, que é amiga da Mila, que se torna a empresária da Belly antes de recorrer ao jornal pra tentar expor a verdade sobre quem ela é. E a Aisha Dee tá interpretando aqui basicamente a mesma personagem de The Bold Type, né? Não sei se vocês notaram, mas enfim, é só um comentário. E eu curti que a série criou a maioria desses personagens ficcionais como a Mila e a Lucy pra dar um gostinho pra gente do caos que a Belly causou na vida das pessoas. E eles ainda criando esses personagens ficcionais não expuseram as pessoas reais que também sofreram muito com o que a Belly fez. Então, curti bastante isso. E eu também preciso comentar que a Alicia e a Tilda, que vivem a Mila e a Lucy, são ótimas. O time de mulheres que estrela essa série é muito capacitado e isso envolve muita gente em suas histórias. Histórias essas que às vezes são meio bobas, não vou mentir pra vocês. Até porque a série em muitos momentos tenta ser um pouco mais leve e não levar tão a sério um assunto que é pesado, que no caso é câncer. Mas quando eles vão levar a sério o assunto que é o câncer, eles realmente sabem muito bem colocar um peso emocional no drama. Então a gente sente muitas mortes que acontecem aqui e a gente tem um choque de realidade muito grande, porque a história tava muito de boinhas e aí chega aquele impacto muito brusco que é basicamente o que a série queria. Então, de um modo geral, eu curti bastante Vinagre de Maçã, ela tem um ritmo bem frenético e isso torna ela super maratonável e ela também é super cool, sabe? Ela tem aquela trilha sonora que tem Britney, Katy Perry, Olivia Rodrigo, tem pra todo mundo, pra todos os gostos e a história é tão surreal que você quer saber como ela vai terminar, então complicado, né? A gente ama uma fofoca e basicamente essa série é uma grande fofoca que envolve pessoas morrendo de câncer, mas enfim. E antes da gente falar da história real, já coloca um comprimido nos comentários pra
de saber que você viu até esse ponto do vídeo. E a partir de agora, vamos falar sobre a história real pra gente acabar esse vídeo, porque eu acho que vai ficar longo. Também já vai deixando um like se ainda não deixou, se inscreve aí pra próximos conteúdos, e é isso aí. A história real da Belle Gibson é muito parecida com a história da série, só que ela é mais monótona e desinteressante do que a história divertida que a gente vê aqui. Pra começarmos, a Belle entrou no Instagram em 2013 com o user Healing Belly, e rapidamente ela se tornou viral, já que ela falava ali como era ser uma paciente de câncer cerebral, que estava em estado terminal, que estava se curando naturalmente com métodos diferentes do habitual, sem radioterapia, sem quimioterapia, então ela vendia muito isso no Instagram dela. E o feed dela ainda tinha receitas de comidas saudáveis e sucos orgânicos que ela dizia que eram parte da forma de se curar que ela tinha. Então ela vendia esse bem-estar que nunca existiu, né? E no mesmo ano que ela criou esse Instagram, ela colocou como meta lançar o aplicativo The Holy Pantry, que seria ali uma startup dela. E o pior é que esse aplicativo deu certo, foi um dos mais bem avaliados na Apple Store quando foi lançado. E ela ganhou $500 mil em menos de 2 anos com esse tal app. E assim, esse app tinha várias receitas, onde as pessoas falavam suas condições e ele sugeria alimentos ou tratamentos alternativos que pudessem ajudar a pessoa a se curar. E essa jornada da Belle até rendeu a ela a oportunidade dela publicar um livro em 2014 que vendeu 16 mil cópias antes de ser retirado das prateleiras, porque acabaram descobrindo que ela era uma fraude. E é muito legal notar que até o próprio nome da série é uma analogia ao que ela representa, que é basicamente sobre essas curas alternativas que na verdade não são tão comprovadas que funcionam, como por exemplo o vinagre de maçã, que era dito aí há um tempo atrás que era a cura pra absolutamente tudo, só que assim, não é, né? Como eu disse na parte sem spoilers, a Mila é uma personagem ficcional, então ela não existiu na vida real, e ela serviu muito aqui na série pra representar vários gurus do bem-estar. Mas alguns sites foram ali meio que além e trouxeram uma pessoa que pode representar muito quem é a Mila na série. No caso, a Jazz Uncott, que era uma editora de revistas para adolescente que se tornou viral nas redes sociais por registrar como ela permaneceu em remissão do seu câncer no braço sem passar por tratamentos como quimioterapia e radioterapia. Na época que a Jazz descobriu seu câncer, ela tinha só 22 anos e ela não queria amputar seu braço, assim como aconteceu na série. E aí ela foi procurar métodos alternativos para tratar o seu câncer, coisa que não deu certo. E quanto mais ela ia atrás desses métodos alternativos, mais bitolada ela se tornava. Tanto que a mãe dela, que teve câncer de mama, acabou seguindo os mesmos métodos que a filha estava falando ali, estava pregando pros outros, e ela acabou morrendo em 2013, enquanto a Jazz morreu em 2015, aos 29 anos. Então, tipo, as duas histórias da Jazz e da Mila são muito parecidas. Eu acho que são realmente uma representação, só que a série foi colocando coisas a mais de outras pessoas que fazem aí esse rolê de bem-estar pra tornar a Mila uma personagem realmente muito mais repleta de bagagem. E, por falar na Mila, ela teve um dos arcos mais tristes da série, na minha visão. Ainda mais sabendo que ela não era uma pessoa que queria o mal dos outros, como a Belle, por exemplo, que só queria atenção e tava cagando para pessoas com câncer. Ela realmente queria encontrar a cura pro câncer, só que de formas alternativas. Porém, a Mila não soube equilibrar a terapia alternativa com a medicina convencional. E isso ferrou muito com o propósito que ela tinha. Então, ela mesma sabia que ela tava se afundando, mas ela não queria aceitar. Ela começou a meio que notar que ela não tava muito bem fazendo essas medicinas alternativas quando ela passou aquela sálvia negra no braço e o braço dela começou a gangrenar, né? Ficar tudo comido. E a morte da mãe dela foi a gota d'água pra ela, né? Porque foi muito triste ver ela levando a mãe pra um lugar remoto, no meio do nada, em vez de levar pra um hospital. Depois dessa morte, ela volta a tentar a medicina convencional, mas aí já era tarde, e a gente vê a cena do pai dela e dela ouvindo ali do médico que ela já ia morrer por causa do câncer, deu metástase. Então, esse momento pra mim foi um soco no estômago muito grande, porque eu sabia que a Mila tava fazendo cagada, mas eu queria que ela voltasse e conseguisse se recuperar, mas era óbvio que ela não ia conseguir. E a pessoa que eu mais fiquei triste aqui foi o pai da Mila, que, gente, sofreu em dose dupla. E assim, voltando a falar da vida real, a Belle e a Jazz frequentavam os mesmos ciclos ali de wellness, de bem-estar, mas elas não eram próximas. Igual a gente vê que a Mila e a Belle elas são até rivais aqui na série. E o que mais me choca é que na série, a Mila morre e a Belle vai até o enterro e chora ali, meio que faz maior escândalo. E eu fiquei estressado nesse ponto, porque ela faz tudo ser sobre ela, né? Meu, a mulher morreu e ela quer que o momento seja sobre ela. Eu até fiquei feliz dela pegar o gato ali da Mila e depois ficar com alergia, porque era o mínimo que ela merecia nesse momento. Daí eu pensei, mas isso daí deve ser dramatização da série. Ninguém iria ali num funeral e começaria a chorar. Mas eu tava errado, porque a Belle foi no funeral, começou a chorar, a soluçar, a ficar histérica. Ela ainda foi no quarto da Jazz, assim como na série, chorou no ombro do noivo dela e tentou consolar ele. E toda essa dramatização que a gente vê nas telas aqui foi real. Então assim, eu fiquei incrédulo. E ela só tava chorando nesse ponto porque foi o momento que ela recebeu as 21 perguntas dos 2 jornalistas, sabe? Ela tava vendo que o castelinho de areia dela tava desmoronando e que estavam investigando ela, então ela começou a chorar. E aliás, essa investigação começou quando uma amiga da Belle, a Chantel, foi até esses 2 jornalistas falar o que ela achava suspeito nessa doença ali da amiga dela. E quanto mais a Belle perdia a narrativa que ela contou da mentira
dela, mais ela tentava se vitimizar para as pessoas sentirem empatia. E ela até começou a criar novos cânceres no corpo dela, falando que o câncer tinha se voltado, espalhado por várias partes do corpo. E nesse momento, vários oncologistas começaram a falar na época que não é muito assim que funciona o câncer da forma com que ela descreveu, que tava no baço até o câncer dela, tipo... Não é assim, minha filha. Descer da cabeça pro baço, tipo... Então, assim, ela tava pirando já nesse momento. Daí, em 2015, esses dois jornalistas que não podiam acusar a Belly de fraudar os seus exames, encontraram uma nova forma de tentar acusar ela, que foi a fraude, né? As doações que ela prometeu pra caridades. E também doações que ela prometeu pra família Schwartz, que ela falou ali que 100% seria revertido do aplicativo dela pra dar dinheiro pra eles cobrirem o valor da cirurgia do filho deles, que tinha ali um câncer cerebral inoperável. Nesse momento foi o ponto que todo mundo na internet começou a desconfiar da doença da Belly, já que ela nunca mostrava o laudo médico pra ninguém, sempre fugia das perguntas envolvendo seu câncer. E 3 meses após esse exposed, a Belly colocou o seu suéterzinho rosa, sentou ali pra dar uma entrevista e admitiu ter recebido um diagnóstico errôneo e que foi enganada pelos médicos, mas que ela realmente acreditava que tinha câncer terminal e tava morrendo. Ela mesma disse ter se enganado com esse rolê da doença, porque fizeram ela acreditar, gente. Fizeram ela acreditar. E assim, ela não se desculpou por tudo que ela fez de errado. Ela simplesmente fez a idiota, a cega ali, tipo, gente, mas como assim? Eu não tava doente? Uau! E chegamos então em 2017, onde a Belly Gibson foi condenada a pagar $400 mil por conduta enganosa e fraude, que até o momento ela não pagou. E essa condenação só ocorreu graças aos jornalistas Bo Donnelly e Nick Toscano, que desmascararam ela pra todo mundo. E pra finalizar aqui algumas coisas rápidas, primeiro, o Clive, o parceiro da Belly, realmente existiu. E ele era basicamente o cara que sempre ajudava ela, sempre apoiava ela e foi enrolado por todo esse tempo, né? Então ele era um cara legal, cuidava do filho pequeno dela, dava toda a atenção que ele também merecia. E aquele momento do notebook que ele vai até o hospital e vê que ela não tá lá, ele encontra ela numa praça e acaba meio que já desconfiando que ela tava mentindo. Mas ele não questiona tanto ela. E quando ele questiona, ela sempre dava uma maneira de contornar a situação. E aliás, o pai do filho da Belly é muito presente na vida dele, diferente do que a gente vê aqui na série, que ele quase não aparece. Além disso, aqueles flashbacks da série que apareciam a infância da Belly, dela falando que fez uma cirurgia cardíaca, realmente existiram. E alguns amigos de infância dela falaram ali pro livro que ela vivia mentindo sobre isso, que uma vez ela falou que morreu e teve que ser ressuscitada. Ela queria muita atenção a qualquer custo das pessoas, tanto que um ex-namorado alegou que ela não conseguia passar 5 minutos sem contar uma mentira, então ela era uma mitomaníaca. Tanto que um ex-colega de classe dela apelidou ela de mentirosa patológica. E acabaram descobrindo um pouco tempo depois que desde 2005 ela já publicava online que ela tinha câncer no cérebro. Então assim, essa mentira de câncer no cérebro já existia há muito tempo. Ela só tornou pública em 2015 ali, nessa época, né, em 2014, enfim, nesse momento, e acabou explodindo pra todo mundo. Ela tem a síndrome de Manchester, né, que é aquela síndrome onde você quer tanta atenção que você acaba fazendo coisas inimagináveis, pode ser. Não sei, não fizeram o diagnóstico, não posso dar um diagnóstico pra uma pessoa que não tem diagnóstico, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham de toda essa história da Belly? Gostaram de todo esse resumão que eu fiz da história real dela? Me conta aí nos comentários se gostaram da série, se assistiram até esse ponto, coloca uma maçã lá no final pra saber que você viu até esse momento. E é isso, gente, mais um vídeo finalizado. Clica no like, se inscreve aqui pra próximos conteúdos. Um grande beijo e tchau!